Pessoal, 3 dicas super importantes para você aprender inglês agro. Eu sou a professora Rizia Prado, eu sou especialista em inglês agro. E esse aqui é o nosso canal de inglês agro Gringo Inglês. E hoje eu quero falar para você de 3 dicas super importantes para você aprender inglês agro de uma vez por todas. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 dicas super importantes para você aprender inglês agro. Então fica aqui comigo. Bora lá, roda o VT. Vamos ao assunto de hoje, 3 dicas super importantes para você aprender inglês agro. Papel e caneta na mão. Primeiro, você precisa estar em contato com o inglês diariamente. É a mesma coisa se você estiver fazendo um experimento. Você não pode ir lá e ver o seu experimento uma vez na semana ou 2 vezes na semana. É todo dia, com muita dedicação. É a mesma coisa. Todo dia você precisa ouvir muito inglês, ter muito contato com a língua. Precisa ser o seu experimento a campo. Tem gente que roda tanto trecho que o carro vira o melhor amigo. Então, imagine que o inglês é o seu melhor amigo aqui. Você precisa ouvir muito, muito mesmo, ficar familiarizado com a sonoridade da língua. Inglês é uma língua de ritmo de entonação. A gente chama isso de stress timed language. É diferente do português, que é uma língua de ritmo silábico. O que isso significa, professora? Vamos lá, a palavra manejo em português. Olha, todas as sílabas têm entonação forte. Manejo. Em inglês, manejo, nós dizemos management. Management. Mas olha só o me que tem entonação mais forte. Management, ok? Em inglês a gente chama de stress timed language. Eu brinco, né? Eu chamo ela de estressadinha. Não me estressa. Estressa não, quero saber o que foi que aconteceu. Se eu me estressar, você é babado. Então não tem como mudar. Você precisa se acostumar com essa sonoridade, a musicalidade da língua. Se você não consumir muito, o seu cérebro não vai ficar familiarizado com o som da língua. E o seu cérebro faz o quê quando ele não entende algo? Ele filtra e bloqueia. Então você precisa escutar muito para ele ficar familiarizado com o ritmo, com o som da língua. E se você não entende, é um mecanismo de defesa natural, ele vai travar. O que acontece nas escolas tradicionais, onde o aprendizado tende a ser não tão efetivo, os alunos geralmente não passam tanto tempo com a língua. O aluno estuda ali 1 hora, escuta pouco, às vezes 20 minutos no tempo todo da aula, tendo contato com a língua. E aí, ou o aluno estuda 2 vezes, né, por semana. Abre o livro só na hora da aula e assim fica difícil demais você aprender inglês de verdade. O ideal é ouvir todos os dias, 1 hora por dia, esse é o ideal. Mesmo que não esteja entendendo tudo ali no início, você precisa ouvir a musicalidade da língua, a sonoridade da língua. Então, essa é a primeira dica, passar tempo com a língua, e isso não quer dizer gramática, tá bom? Nós vamos falar disso em outra aulinha. Vamos lá, segunda dica. Entender antes de treinar conversação e ler antes de escrever. Espera aí que eu vou repetir de novo. Entender antes de treinar conversação e ler antes de escrever. O que isso significa, professora? Observe você ou uma criança, seu filho, seu sobrinho, sobrinha, ou quando você era criança mesmo. Quando você aprende o português, você não saiu falando do nada. Primeiro você absorveu muito português, você desenvolveu a sua habilidade de entender o português, para depois você treinar a sua fala, a conversação. O fato de você já ser adulto ajuda você porque você irá ler ao mesmo tempo. Esse é o ideal que eu ensino no meu método raiz, que eu ainda vou te ensinar em aulas práticas aqui no canal. Olha só, a leitura, nós desenvolvemos ela em uma velocidade maior que a escrita, se você observar. Isso é natural. Primeiro, foque em entender, senão é só barulho. E a partir daí, você começa a treinar a sua fala, a conversação, junto com a vantagem de você já saber ler. E a partir da leitura,
você começa a desenvolver a sua escrita. Em português acontece a mesma coisa. Quem lê bastante, acontece o quê? Escreve bem. Essa é uma tendência natural. É uma consequência natural. Muitas escolas, elas fazem ao contrário, e isso só desacelera o processo. Vamos lá. Eu quero treinar a conversação. O aluno chega em mim e fala: professora, eu quero treinar a conversação. Aí eu pergunto: mas você entende bem? Aí o aluno responde: mais ou menos, professora. Eu falo: tá bom, então vamos treinar a conversação. How have you been? Como você tem passado? Ou como você tem estado recentemente? Aí o aluno: hã? Eu não entendi o que ele falou. Aí o aluno não entende a pergunta. Como é que você vai treinar a conversação dessa maneira? Então é impossível você treinar a conversação se a pessoa não entende. Se você não entender, é impossível. O foco tem que ser entender bem no início. Tanto o inglês falado quanto o inglês lido. Se você entender uns 80%, 70%, 80%, já dá para manter uma conversação, sim. Mas primeiro, esse que tem que ser o foco. Se você só focar em falar e escrever, você vai se limitar, porque o seu entendimento é fraco. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava lá nos Estados Unidos. Eu morei 8 anos lá nos Estados Unidos. Senta que lá vem a história. Eu falava bem inglês, mas eu não entendia quando falavam comigo. Isso era um problema muito recorrente. Era bem constrangedor, na verdade. Eu estudava na faculdade e eu me perdia muito em um campus para outro. A gente mudava muito de sala. Eu não entendia onde iam ser as aulas. Primeiro, eu não entendia porque tinha que mudar de sala todo dia, né? Mas já começava aí. Então, olha só. Primeiro, o foco principal é passar tempo com o idioma. Segundo, entender e ler. Se você fizer isso, o seu entendimento vai bombar em poucos meses. E o restante, falar e escrever, vão acompanhar o seu desenvolvimento. Agora, terceira dica. Vamos lá. Esqueça motivação. Mas como assim, professor? Esqueça motivação. Todo mundo fala que você precisa estar motivado para estudar inglês. Não importa se você tem um bom método. Após o segundo mês, muitas pessoas desistem. Por quê? Não tem motivação. E um método tradicional, ok. Mas o pessoal do agro, após um dia inteiro embaixo do sol e um dia de campo, fazendo coleta de amostras ou rodando o trecho, visitando clientes, rodando mais de 7 mil, 10 mil quilômetros na semana, eu aposto com você que a última coisa que você vai querer é estudar inglês. Imagina ter motivação para estudar inglês. E como resolver isso, professora? Ação. Ação é o único jeito. Detalhe, estudando algo que está ligado ao seu trabalho, que já é interessante para você, algo do seu interesse, que vai fazer você ganhar mais, se sentir mais valorizado, isso por si só vai te motivar. Agora, esperar para ficar motivado após um dia inteiro na roça, eu te garanto que você não vai ter. Então, esquece motivação, não vai rolar. Parte para ação. Vamos lá, recapitulando. Tempo com o idioma, focar em entender e ler antes de falar e escrever e esquecer motivação. É partir para ação. Pessoal, eu vou te ensinar a estudar inglês com ação em outra aula através de uma ferramenta que eu uso chamado 5W2Hs, que o pessoal da administração usa muito, é um plano de ação muito efetivo para te ajudar a entrar em ação e estudar. Essa aula já tá ficando um pouquinho longa, né? Então essas foram as minhas 3 dicas para você treinar o seu inglês. Você pode não precisar do inglês hoje, mas inglês é a língua comercial do agro, né? Se você quer honrar o seu legado dentro do agro, valorizar anos estudando, você sabe que um dia você vai precisar falar inglês se quiser crescer na empresa e ter mais oportunidade. Inclusive o seu salário, né? Ele pode aumentar se você falar inglês. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aproveite, deixa um comentário aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui, que é a maneira que eu tenho de saber que esse conteúdo está sendo interessante para você. Se inscreva no canal, compartilhe com quem você sabe que esse conteúdo vai ser importante. Vamos espalhar esse inglês agro juntos.